Nova pesquisa é desastrosa para o governo Bolsonaro e mostra que Lula e Haddad seriam eleitos se fossem candidatos contra o Bolsonaro. Além deles, o Ciro, o Sérgio Moro e até o Mandetta seriam eleitos contra o Bolsonaro. Num eventual segundo turno. O Bolsonaro perde de quase todo mundo, ou pelo menos de todo mundo que tem alguma chance de chegar no segundo turno. E quem ganharia com a maior vantagem seria o Haddad e depois o Lula. É surpreendente que o Haddad é na frente do Lula. Essa é a pesquisa do Instituto Atlas Político. Esse instituto também divulgou pesquisas mostrando, é um instituto norte-americano, que nas eleições dos Estados Unidos, que ocorreram agora, faz 2 meses, foi o instituto que, em todos os 50 estados, acertou o resultado da eleição com mais precisão. De mais de 30 institutos de pesquisa, foi o que mais acertou nos Estados Unidos. E que no Brasil também foi o que mais acertou nas eleições municipais. Então é uma pesquisa séria e que está mostrando que o Bolsonaro está praticamente inelegível. Eu vou mostrar aqui um cenário de primeiro turno com o Haddad e sem o Lula. Olha só como é que ficaria o primeiro turno se fosse hoje a eleição. Você pode ver que o Bolsonaro tem 34 pontos, o Haddad 13,4, o Ciro Gomes e o Sérgio Moro empatados com 11,6, aí lá atrás vem Mandetta, Dória, Huck e os outros. Tá, eu já vou mostrar o cenário com Lula e os cenários de segundo turno. Mas antes, um segundinho, você quer ver a casa cair para o Bolsonaro? Então se inscreve no canal, curte o vídeo. Aqui no Plantão Brasil a gente faz oposição todos os dias contra o Bolsonaro e a gente também faz nas ruas. Hoje rodou nosso carro de som no Rio de Janeiro, em Madureira, e também amanhã vai rodar em Belo Horizonte, na Carreata, e também vai rodar no Rio de Janeiro o nosso carro de som. E quem quiser ajudar carro de som denunciando o descaso do governo Bolsonaro com a pandemia e na economia, denunciando em locais... Amanhã vai rodar na Carreata, mas depois da Carreata vai denunciar em locais, sempre em locais com muita movimentação de gente. Por isso que no Rio de Janeiro a gente rodou em Madureira. Eu acho que não tem lugar mais aglomeração do que lá. Ou a gente roda também em Belfort Roxo, Duque de Caxias, em várias cidades ali onde tem muita gente, que é pra gente atingir as pessoas de fora da bolha da esquerda, as pessoas despolitizadas, aquelas que em 2018 não votaram nem 17 e nem 13, porque na verdade foram eles quem acabaram elegendo o Bolsonaro por omissão, não por ação. Então, vamos atingir essas pessoas. E quem quiser ajudar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, ou tem o nosso Pix. No primeiro comentário deixa escrito Pix, que é apoie@plantãobrasil.net. Aí quem quiser copiar e colar tá no primeiro comentário. Também deixa o PicPay, apoie essa conta bancária para quem quiser ajudar a gente a ampliar, colocar mais carro de som e a gente conseguir abrir a cabeça do maior número de pessoas possível. Mas se inscreve no canal, é um segundinho. Agora eu vou mostrar o cenário com o Lula. Olha só aqui o cenário com o Lula, se a eleição fosse hoje de acordo com o Atlas Político. Tá aqui, ó, o Bolsonaro teria 34, o Lula teria 22. A distância do Lula para o terceiro colocado é muito grande e por algum motivo a gente vê que... a gente vê que o Lula tira votos do Ciro, porque o Ciro tinha 11,6 empatado com o Moro. E com o Lula, o Ciro tem apenas 8,8. O Ciro fica bem atrás do Sérgio Moro. Então o Lula tira 3 pontos dos votos do Ciro e ele tira a voto do Dória, do Mandetta, do Calil, de todo mundo que está na pesquisa. E no segundo turno, aqui estão todos contra Bolsonaro. Olha só, se o candidato fosse o Haddad, o Haddad ganharia com 4 pontos de diferença para o Bolsonaro. O Lula ganharia por uma diferença menor, 3,1. O Ciro ganharia por 2,2. E aí o Sérgio Moro está em uma situação péssima, porque o Sérgio Moro, quando ele saiu do governo Bolsonaro, tinha pesquisa que indicava que o Sérgio Moro ganhava do Bolsonaro com 19 pontos de diferença. Aí foi caindo, já tem pesquisas que mostram o Bolsonaro ganhando do Moro e... Desligou a tela. Já tem pesquisas que mostram o Bolsonaro ganhando do Moro e as que mostram o Moro ganhando é um empate técnico ali. Mas a surpresa é que até o Mandetta ganharia do Bolsonaro. Então a coisa está muito, muito difícil para o Bolsonaro. Só quem não ganharia dele são Marina Silva, que sumiu praticamente da política, Joaquim Barbosa, que também está sumido faz muito tempo, o João Dória e o Luciano Huck, que são os candidatos da Globo e tendem a... o Huck talvez não seja, o Huck falou que se a Globo der os domingos para ele não vai se candidatar à presidência, porque o Faustão vai sair da Globo. Então o Faustão nos salvou de Luciano Huck. Muito obrigado, Faustão. Obrigado. Graças a você, Luciano Huck pode ir pro domingo na Rede Globo lá fazer as palhaçadas dele e a gente não vai precisar correr esse risco
de ter Luciano Huck como presidente. Imagina ele com o apoio da Globo se ele ganha. E o Instituto também mostrou que a desaprovação do governo Bolsonaro subiu. Ele confirmou os outros institutos que mostraram a mesma coisa. E nesse ainda está pior o resultado para o Bolsonaro. Você pode ver que de 52 foi para 59, são 7 pontos, de 43 caiu para 38, são mais 5 pontos, então são 12 pontos em um mês que o Bolsonaro caiu na aprovação. E no caso de ruim, ótimo, bom, péssimo, regular, a coisa também ficou bem ruim para o Bolsonaro. Dá para ver que a desaprovação dele nesse instituto nunca foi menor do que a aprovação. Alguns institutos mostravam que o Bolsonaro tinha mais bom e ótimo do que durante a pandemia por conta do auxílio emergencial. O Atlas não, ele mostra que o ruim e péssimo do Bolsonaro foi sempre maior e agora está voltando ao pior nível. Por quê? Porque a gente sabe o caos econômico que o Bolsonaro está causando no Brasil, mas a omissão do desgoverno federal, tanto em Manaus como em outras cidades, porque está claro, e isso a grande mídia sempre mostra, tem coisas que a grande mídia blinda o governo, mas tem coisas que a grande mídia mostra e mostra com muito destaque, que é o fato de que o Bolsonaro, o governo Bolsonaro deixou as pessoas morrerem em Manaus por falta de oxigênio. O Ministério da Saúde parou de enviar oxigênio em vez de enviar mais. Não aceitou a ajuda da ONU. Até agora, o Brasil não aceitou a ajuda da ONU que ofereceu no mesmo dia. Tivemos que ser salvos pela Venezuela e pela China. Olha só, a coisa tá feia para o Bolsonaro. Até a base do Bolsonaro está sendo rachada no inquérito das fake news. Está completamente rachada a base do Bolsonaro. Então, para ele começar a se preparar para 2022 não vai ser fácil. A eleição de 2020 foi um termômetro muito forte. Tem muita gente com medo do Bolsonaro fazer o mesmo aparato de fake news e ganhar em 2022. Mas em 2020, o próprio Carlos Bolsonaro teve uma votação menor do que teve em 2016. Olha só como a coisa tá feia para o Bolsonaro. Ele não consegue mais manipular as pessoas a votarem nele. Ele consegue manipular a narrativa muitas vezes. Mas a narrativa de que o governo Bolsonaro é ruim colou na maioria das pessoas. E essa ele não consegue mudar. Ele pode mudar a narrativa sobre fazer as pessoas acreditarem em ivermectina, em azitromicina, em cloroquina, acreditar que a vacina te torna, talvez não um jacaré, mas que a vacina pode te matar, pode causar problemas, que tem gente que morre de vacina. Isso ele pode até conseguir. Numa boa parte da população, fazer acreditar no inacreditável. Tem gente que acredita que a Terra é plana, o Olavo de Carvalho, por exemplo. Tem gente que acredita, mas o Bolsonaro não consegue coagir as pessoas a votarem nele mais. E aí, com os bolsonaristas, é engraçado, se hoje fizessem uma apuração da eleição, acho que o Amoedo ganhava, porque, olha, eu não vejo uma pessoa que fala que votou no Bolsonaro, não, eu votei no Amoedo. O pessoal da direita toda, eu votei no Amoedo, eu não votei no Bolsonaro, não. Olha só aqui, eu vou dar 2 exemplos de pessoas famosas não falando que votaram no Amoedo, mas fingindo que não votaram em Jair Bolsonaro. Esse é o Chico Graziano, era um dos maiores apoiadores do Bolsonaro que existiam. Aí ele, pausa aí o vídeo para ler o tweet dele. Ele fez um livro ele fez, e aí ele fala assim: um presidente da República mandar os demais para pique pariu, num discurso público, a prova final do fracasso da democracia no Brasil. Como pudemos eleger Bolsonaro? Essa é a história do meu livro. Você quer ler o livro dele sobre como pudemos eleger o Bolsonaro? Não precisa, eu te poupo a tortura. Tá aqui, um tweet dele em 2018. Você pode ver aqui a data aqui, deixa eu ver qual é a data aqui. 4 de outubro de 2018. O que ele fala aqui? Pausa e dá uma lida no que ele fala. Não é só ele não, são milhões como ele. Ele falou: nenhuma ameaça à democracia é maior que a volta do PT ao poder. Por isso passei a defender Bolsonaro. Meu voto será anti-PT. Teve alguns que não votaram no Bolsonaro, mas deixaram de votar. Eu tenho vários amigos, uns 10 que votaram no Ciro no primeiro turno e no segundo turno foram viajar, não votaram no Haddad. São eles e mais quase 50 milhões de brasileiros que não votaram ou que votaram nulo e branco. Eles, por omissão, acabaram colocando o Bolsonaro lá por ódio ao PT, cegos de ódio ao PT, acabaram colocando um genocida lá, o que está acontecendo. Aí ele fala: meu voto será anti-PT, goste ou não dele, do Bolsonaro, ou de suas ideias, o capitão, corre por fora do sistema, é o candidato viável para derrubar essa podridão que domina a República. Um cara que foi deputado por 28 anos, não aprovou absolutamente nada, um cara que fez piada com as pessoas estavam procurando as ossadas dos mortos pela ditadura militar, falou que quem procura osso é cachorro. Um cara que foi perguntado uma pergunta simples, que a Preta Gil fez para ele, não sei o que dizer, pergunta simples.
era, você deixaria o seu filho namorar com uma negra? Aí falou, esse tipo de promiscuidade eu não permito. Um cara racista, um cara que exaltou o torturador, fazer ele e os filhos dele têm camisa com a foto do torturador. Aí o cara apoiou esse cara, aí ele vem e fala, apoiou o Bolsonaro e vem e fala, eu fiz um livro. Como é que a gente pode, como é que podemos eleger o Bolsonaro? Como foi eleito? Como se ele não tivesse apoiado. E são milhões de brasileiros assim, que fingem que não apoiaram o Bolsonaro. A coisa está bem difícil para o Bolsonaro e serão mais ainda que vão começar a renegar o Bolsonaro e falar, não, eu não apoiei, eu não tenho nada. Assim como o Aécio Neves, acha um eleitor. Eu te desafio a achar um eleitor do Aécio Neves em 2014. Um cara que fala, eu votei no Aécio Neves em 2014. Você não acha? O pessoal fala, eu votei na Marina. A Marina eu acho que ganhava no primeiro turno com 99% dos votos, se ela tivesse os eleitores que falam que votaram nela, porque não votaram nela, votaram no Aécio, e no segundo turno votaram no Aécio de novo, muitos que depois votaram no Bolsonaro. Aí tem outro caso, a Miriam Leitão levou uma lapada da Dilma essa semana, mas ela não faz autocrítica. Quando a pessoa está cega de ódio, ela não consegue ver a realidade. Já falei isso aqui, amanhã, o vídeo de amanhã será sobre o Sérgio Moro, assista, o vídeo de amanhã vai estar muito, muito bom. E aqui outra pessoa cega de ódio. Essa era a Miriam Leitão, você pode ver aqui, qual é a data disso? 17 de janeiro de 2019, o Bolsonaro tinha acabado de assumir. Pausa aí quem quiser ler, mas eu vou ler o que ela fala. Ela diz, o bom e o péssimo no mesmo governo. Há expectativas positivas na economia com o programa de Paulo Guedes e fartos temores em outras áreas, como educação, índios e meio ambiente. A coluna. A Miriam Leitão, eu tenho certeza absoluta de que ela cravou o 17 na urna e ainda celebrou. Você tem? Comenta aí. Você acha que a Miriam Leitão votou em quem? Você acha que ela votou nulo? Você acha que ela apertou o botãozinho branco ali de votar em branco? Ou você acha que ela cravou o 17 na urna? Comenta aí. Aí, agora sabe o que a Miriam Leitão fala? Olha isso aqui. Pausa aí para você poder ler. Mas eu vou ler aqui, ó. Eu vou ler, ó. Bolsonaro é intervencionista. Por isso o projeto liberal que nunca decolou foi enterrado. Mas isso estava na cara que aconteceria. Aqui, sublinhado, para você ver. Miriam Leitão, acreditou quem quis. Vamos voltar aqui. Há expectativas positivas na economia. Acreditou quem quis. Inclusive a dona Miriam Leitão, a dona Vera Magalhães, o senhor Merval, o senhor William Bonner, que massacrou o Haddad. Eu lembro, o William Bonner massacrou assim, tentou massacrar o Haddad é muito bem articulado, então ele não conseguiu, mas foi para cima do Haddad na entrevista do Haddad, falou, você tem 32 processos, não sei o que, como se ele fosse condenado por alguma coisa, e o Bolsonaro, ele não falou nada não, deixou o Bolsonaro esfregar lá fake news do kit gay na cara dele, e demorou 2 anos para desmentir o kit gay. Foi isso que eles fizeram, e assim o Bolsonaro foi eleito. Só que esses fatores, é que nem quando alguém fala, para um avião cair tem que acontecer umas 10 coisas erradas, uma coisa só não derruba porque é um sistema muito bem feito. A democracia também é um sistema bem feito. Para uma coisa tão errada como o Bolsonaro ganhar a eleição, foram vários fatores. E esses todos aí, eles colocaram a corda no próprio pescoço e deram para o inimigo. O inimigo é fascista. E o inimigo Bolsonaro, se puder destruí-los, enquanto ele puder usar a Rede Globo para alguma coisa em outra, ele vai tentar. Mas, se ele puder destruir todos os inimigos dele para colocar o pessoal dele no poder, o Bolsonaro faz. E o Bolsonaro já ameaçou o golpe para 2022. E agora temos pesquisas mostrando o quê? Que em 2022 o povo quer aquele governo que sofreu o golpe. O povo quer o Haddad ou o Lula. A rejeição do Lula é maior que a rejeição do Haddad. Não sei se tem aqui o gráfico da rejeição, mas a rejeição do Lula é bem maior. Por isso que o Lula não ganha do Bolsonaro com uma margem tão grande como o Haddad ganha. O Haddad ganha por 4 pontos. Eu não tenho aqui o vídeo. Se você quiser o vídeo, o gráfico, mas no Plantão Brasil, no site e no aplicativo do Plantão Brasil, plantãobrasil.net é o site. Tá no primeiro comentário deste site, minhas redes sociais e tudo mais. Lá tem a íntegra da pesquisa, todos os dados. Aí você vai lá no Plantão Brasil, tem a notícia sobre a pesquisa, você clica, embaixo da notícia tem a íntegra, o PDF com a íntegra da pesquisa, que a Áurea, que colocou a notícia, colocou direitinho lá no site. E aí, você pode ver todos os dados da pesquisa. E quem quiser ajudar para o Bolsonaro para acabar de vez com o Bolsonaro, para que ele perca a eleição, para acabar as chances dele de ganhar a eleição em 2022,
se inscreve no canal, curte o vídeo e ó, eu vou mostrar aqui o vídeo do nosso carro de som. A gente tá indo pra cima do Bolsonaro, olha só. Bolsonaro vai ser mal e aqui de Manaus. Porque o presidente Bolsonaro deixou faltar oxigênio para Manaus em meio à pandemia. Enquanto mais de 50 países já estão vacinando sua população, o governo Bolsonaro... Tá aqui o vídeo tá curto, mas tem vários outros vídeos, tem no meu Twitter. E amanhã nosso carro estará em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. Eu vou mandar os rapazes, eu mando sempre, gente. Eu falo, olha, grava vídeos que pega o spot inteiro. Mesmo o vídeo é 1 minuto, qual o problema? O seu celular grava o vídeo que pega o spot inteiro. Aí o cara vai e me manda 10 vídeos de 25 segundos. Não, mas são pessoas simples, geralmente, quem tem carro de som. Então, eu tenho paciência, não vou destratar ninguém, mas eu sempre aviso. Quando tem um vídeo assim, a culpa não é minha. A gente tenta sempre trazer a melhor, porque as pessoas apoiam. E quem quiser apoiar, seja membro ou tem o nosso Pix no primeiro comentário. Mas, ó, se inscrever no canal e ativar o sininho já ajuda muito, muito mesmo. Falou!